Olá pessoal, eu sou o professor Fred Moreira e hoje a gente vai falar de queda livre. Bom, gente, qual que é a ideia da queda livre, né? A queda livre ela vai ser caracterizada por um objeto que vai sofrer uma aceleração da gravidade local, né? Então, vai ter um movimento em que a velocidade vai aumentar, um movimento acelerado, né? E ela vai ser livre de resistência do ar, né, no nosso estudo, e a velocidade inicial da queda vai ser zero, né? No caso de objetos que estiverem caindo próximos à superfície da Terra, a gente vai considerar que a velocidade deles vai aumentar 10 metros a cada segundo, 10 metros por segundo a cada segundo. Né? Uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, no primeiro segundo a velocidade vai ser zero, depois de um segundo a velocidade vai ser 10, depois de 2 segundos a velocidade vai ser 20, depois vai ser 30 e por aí vai. À medida que o tempo vai passando, né, se a gente fizer a marcação das posições da bolinha em queda, a gente vai vendo que a distância vai aumentando. Né? Porque como a velocidade vai aumentando, a distância percorrida também aumenta. Né? Então é por isso que as marcações da bolinha a cada segundo elas vão aumentando a distância de uma para outra. Um belo exemplo de queda livre foi feito pelo astronauta David Scott na missão Apollo 15. Né? Ele levou para a Lua um martelo e uma pena. Né? E na Lua, como não tem resistência do ar, ele deixou os dois caírem. Né? E o que todo mundo já sabia e só exemplificou? Que a massa dos corpos não influencia no tempo de queda. Quer dizer, a aceleração da gravidade local vai ser a mesma para todos os corpos. Tá? Então, o martelo e a pena são atraídos com a mesma aceleração. Né? O martelo é atraído com mais força do que a pena, mas ambos vão possuir a mesma aceleração. Então, a queda livre não depende, o tempo de queda livre não depende da massa dos corpos. Aí nós temos as equações da queda livre, né? Como a nossa queda livre ela é basicamente um exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado, né? As equações da queda livre vão ser equações adaptadas do MRUV. Então, por exemplo, a equação velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo vai se transformar em velocidade final é a gravidade vezes o tempo. Porque não tem velocidade inicial, né? E a aceleração é a própria gravidade. Então você pode usar V igual a gt. A equação da distância, né, que era distância igual a velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2, a gente vai mudar o nome de distância para h, altura de queda. A velocidade inicial também é zero, né? Então o primeiro termo vai embora e você fica com g no lugar de a no segundo termo. Então o que você vai ter? H igual a gt ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, né, que serve para unificar as duas primeiras equações que a gente acabou de falar, para ela não depender do tempo, né, você vai usar a equação de Torricelli nas questões que não envolvam tempo, que você não vai ter o tempo para poder utilizar na resolução. A equação de Torricelli, que era v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a distância vezes a aceleração, vai se transformar em velocidade final ao quadrado é igual a 2gh, né? O g de aceleração, o h de distância. Lembrando que a velocidade inicial é zero. E no uso dessas equações, né, a gravidade vai ser sempre dada em metros por segundo ao quadrado, a velocidade vai ser dada em metros por segundo, o tempo dado em segundos e a altura de queda dada em metros. Agora vamos pegar um exemplo, né, gente? Né? Aí tem uma imagenzinha aí do Newton, né? A história da maçã caindo na cabeça dele e tal, né? Que provavelmente foi uma história verdadeira e tal. Ah, imagina aí um corpo caindo com a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Próximo à superfície da Terra. Velocidade inicial zero e a velocidade dele vai aumentar de 10 em 10. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada nos gráficos desse movimento. O primeiro gráfico que a gente tem para analisar aí é o gráfico de aceleração por tempo. Né? O que a gente vai perceber no gráfico de aceleração por tempo? Que a aceleração é constante. Então, veja bem, ter uma aceleração constante significa ter uma taxa de crescimento de velocidade constante. A sua taxa é constante. Não quer dizer que a sua velocidade seja constante. Né? Sua velocidade está aumentando no mesmo ritmo, de 10 em 10 metros por segundo a cada segundo.
mas a taxa é constante. Por causa disso, a sua aceleração ela vai ser, né, uma linha reta horizontal. Né? Essa linha reta horizontal desde o início, até no momento que o corpo está parado, ele continua sofrendo a ação da gravidade, gente. Não pense que um corpo parado não vai sofrer aceleração da gravidade. Ele vai sim. Né? E aí o que vai acontecer? Se você calcular a área desse gráfico, você vai ter a variação da velocidade. Né? Considerando a velocidade inicial igual a zero numa queda livre, aí sim você tem a velocidade final. Então, quer dizer, numa queda após 4 segundos, a velocidade final vai ser 40 metros por segundo, né? Considerando que a velocidade inicial é zero, tá bom? E o gráfico de velocidade por tempo? Né? Como é que seria esse gráfico de velocidade por tempo? A gente já falou que a velocidade ela vai aumentar de 10 em 10 a cada segundo. Né? A velocidade aumenta de 10 em 10 a cada segundo. E aí o que vai acontecer? Se a sua velocidade vai aumentando de 10 em 10 a cada segundo, ela vai de 0 para 10, para 20, para 30, para 40. Né? Então, você vai ter uma reta inclinada, mostrando esse aumento da velocidade. Mas, por que é uma reta? Porque esse aumento é um aumento constante. Né? Então, esse gráfico é baseado na fórmula V igual a GT, né? Onde G, a gravidade, é o coeficiente angular da sua equação de reta. Né? A área desse gráfico, né? Todo gráfico de velocidade por tempo, a área vai dar a distância, então, né, a altura de queda aí, no caso, né? E a inclinação desse gráfico fornece a aceleração, que nesse caso é a gravidade. Então, por exemplo, aqui na Terra, onde a gravidade vale 10, o gráfico vai ser mais inclinado do que na Lua, onde a gravidade vale 1,6. Né? Então, quanto maior inclinado esse gráfico, maior a aceleração da gravidade local. Né? A inclinação, lembrando, ela é calculada como a altura do triângulo dividido pela base do triângulo. Né? Você pega essa altura aqui, ó, tchuf, e divide pela base do triângulo. Né? E quando você faz essa divisão, você tem a inclinação, que é basicamente a tangente daquele ângulo ali do triângulo entre o eixo X e a curva do gráfico, né? No caso, essa linha reta inclinada. Então, quanto maior a altura, maior a variação da velocidade. E quanto menor o tempo, né? Quanto menor a base, menor o tempo. E se você aumenta a variação da velocidade e diminui o tempo, você está aumentando a aceleração. Então, quanto mais inclinado você estiver, maior a sua aceleração. E no gráfico de posição por tempo? Como a fórmula h igual a gt ao quadrado sobre 2 é uma equação de segundo grau, nada mais natural de que a variação da posição em função do tempo seja uma equação de segundo grau. Né? Então, aqui, eu estou fazendo um gráfico para você da posição em função do tempo, considerando a posição inicial lá no ponto mais alto. Né? Então, quer dizer, você no ponto mais alto, está com a altura, você está com a distância percorrida zero. Aí depois de um segundo de queda, você percorreu 5 metros. Né? Então, H é o tanto que você caiu. Caiu 0 metro, caiu 5 metros, caiu 20 metros, caiu 45 metros, caiu 80 metros. Né? Então, repara que ao dobrar o tempo de 1 para 2 segundos, a altura, o que ela fez? Ela aumentou 4 vezes. Né? A distância percorrida aumentou 4 vezes. Né? Ao triplicar o tempo, né, a distância percorrida na queda aumentou 9 vezes. É a proporção quadrática que a gente já sabe. Né? E aumentou 4 vezes aqui no tempo, né? A altura de queda, aí, ó, a distância percorrida na queda, ela aumentou 16 vezes. Tá? Então, quer dizer, é uma relação quadrática entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Então, no primeiro segundo você caiu 5 metros, no segundo segundo você caiu 20 metros, no terceiro segundo você caiu aí, até o terceiro segundo é 45 metros, então no primeiro segundo você caiu 5 metros, depois de 2 segundos você caiu 20 metros, depois de 3 segundos 45 metros e depois de 4 segundos você caiu 80 metros. Né? Vocês podem perceber que esse gráfico vai aumentando a sua inclinação, quer dizer, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais inclinado, e essa inclinação fornece para a gente a velocidade. Né? Quanto mais inclinado você vai ficando, maior é a sua velocidade de queda. Né? Então, vocês podem perceber que a inclinação inicial ela é muito próxima da linha horizontal, mas já aqui no final ela vai ficando bem
vertical. Lembrando que essa inclinação aqui, ó, né, ela é dada pela variação da posição, né, variação da posição que a gente chama de distância, nesse caso a altura de queda, né, o tanto que você caiu, dividido pelo tempo de queda, tá bom? Então, você está pegando aí, basicamente, quanto maior a sua altura e menor o seu tempo, maior a sua inclinação. Se você quiser trabalhar com a inclinação em cada segundo, você vai ter que fazer aqui, ó, dividir o seu gráfico em pequenos triângulos. E aí cada triângulo vai ter um ângulo próprio, né? Porque o ângulo está mudando aqui assim, a gente está aproximando esse gráfico por pequenos triângulozinhos. Aí você está vendo que o ângulo está só aumentando de triângulo para triângulo, né? Então é uma maneira de você visualizar que o gráfico está ficando mais inclinado. Se você fizer do gráfico todo, né, pensar no gráfico todo como um grande triângulo, aí você está fazendo a velocidade média, né, de 0 a 4 segundos. Beleza, pessoal? Então, nesse gráfico, a inclinação fornece a velocidade. Como ele está ficando mais inclinado, a velocidade está aumentando. E aí, para a gente finalizar, né, só comentar do Galileu, que é relatado pelos seus pupilos, né, ele, numa biografia escrita, ele abandonou corpos de massas diferentes da Torre de Pisa para poder averiguar que o tempo de queda dos corpos era o mesmo, tá bom? Valeu demais, aquele abraço e até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.